Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer essa videoaula 4 para vocês. É uma videoaula que vai nortear os trabalhos dessa semana, do dia 15 de junho ao dia 19 de junho, onde a gente vai estar realizando atividades do caderno Aprender Sempre, tá? O tema, o conteúdo é razão, fração, porcentagem e proporção. Assuntos que a gente já trabalhou em videoaulas anteriores, mas agora nós vamos aprender a olhar através de um ângulo diferente, exercício um pouquinho diferente do que a gente fez até o momento. Eu preciso que vocês tenham em mãos aí Caderno do Aluno, Aprender Sempre, volume do sétimo ano, tá? Caderno de classe, lápis, borracha, caneta, para fazer as anotações necessárias. Que na aula de hoje eu vou tirar algumas dúvidas, vou fazer algumas explicações, resolver alguns exercícios junto com vocês e também deixar exercícios para vocês resolverem sozinhos. É importante que vocês anotem tudo, né? E no final das atividades concluídas, fotografem e enviem as fotos para o meu WhatsApp, né? Para que eu possa corrigir as atividades que você realizou e possa anotar todo o seu desempenho, toda a sua participação. Então, primeiramente, eu vou pedir que vocês abram o caderno do aluno não, caderno Aprender Sempre, na página 6. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Página 6. Não estou achando o meu caderno do aluno aqui, gente. Deixa eu achar aqui, peraí. Meu caderninho. Ah, achei ele aqui. Ó, achei. Então tá aqui, ó. Página 6. Ah, mas e as páginas anteriores? As páginas anteriores foram exercícios que eu já deixei. Se você não os fez, você precisa fazer e me enviar. São atividades do primeiro bimestre. Lembrando que daqui para frente já são atividades do segundo bimestre, ó. Foi até aqui a última atividade, ó. Tá? Agora era atividade falando de múltiplo, divisor, número primo, número composto. Aí na nossa aula de hoje, olha para vocês verem, eu vou trabalhar com vocês a H30, habilidade 30, reconhecer o conceito de razão em diversos contextos, proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem, etc. Quem já assistiu as minhas videoaulas anteriores deve estar se lembrando que a gente já viu que razão é a divisão entre dois números ou duas grandezas, né? Falamos de escala. Bom, então olha lá. Então eu vou dar uma dica agora e vou deixar esse exercício para vocês fazerem essa semana. Relacionando fração e porcentagem. Calcule 1% e 10% dos valores indicados no quadro a seguir. Então eu vou fazer a linha do R$ 200 de exemplo e as outras duas ficam para vocês fazerem sozinhos, tá? Como que eu calculo 10% de 200? Eu vou ensinar um caminho rápido para vocês. Só pegar aqui a minha super canetinha. Bom, então vamos lembrar. Vou fazer aqui em cima, ó. 10%. Então, o que a gente sabe? Que toda porcentagem vira fração. O que eu entendo por 10%? É 10%. 10 a cada 100. Então, toda porcentagem vira fração centesimal. Fração de denominador 100. Então, tá aqui 10%. Aí vocês já estudaram simplificação de fração no sexto ano e sabem bem que o zero do numerador pode cortar com o zero do denominador. Então, eu acabo de descobrir que 10% equivale à fração 1/10. O que é 1/10 de um número? O que eu entendo por 1/10?
É quando eu pego o meu inteiro, divido em 10 partes iguais e pego uma. Ah, então para achar 10% de um número, basta dividi-lo em 10 partes e pegar uma. Então, o que vai ser 10% de 200? 200 dividido por 10. Professora, toda vez que for achar 10%, é só fazer isso? É só pegar um número e dividir por 10? Sim, 10%. Aí aqui 200 pode cortar um zero do dividendo com zero do divisor. Fica 20 dividido por 1, 20. Então, quanto é 10% de 200? 20 reais. Aqui no caso está falando em dinheiro, 20 reais. E se eu quisesse 20%, era só dividir um número por 20? Não. Se ele quisesse 20%, você poderia achar 10% dividindo o número por 10 e depois você dobrava, porque 20% é o dobro de 10%. Então, aqui, por exemplo, se 10% de 200 deu 20, e 20% daria o dobro, daria 40. E 30% seria o triplo de 10%, daria 60. Tá bom? Então, primeira dica, calcular 10% de um número é dividir um número por 10. De onde veio isso? Veio da representação fracionária. 10% é 10 centésimos, cortando zeros, simplificando a fração, 1/10. E 1% de 200? Vamos fazer 1% aqui no cantinho. O que eu entendo por 1%? 1 a cada 100. Nossa, aqui não tem zero para cortar. Não. Então, o que é 1%? É uma parte em 100. Então, eu vou ter que dividir o meu inteiro em 100 partes iguais e pegar uma. Então, 1% de 200 é 200 dividido em 100 partes iguais. Aqui a gente faz de cabeça. 200 dividido por 100, todo mundo sabe que dá 2, né? Mas pode cortar os zeros. Fica 2 dividido por 1, dá 2. 2 reais. Ah lá. Então, toda vez que eu quiser achar 1% de um número, é só eu pegar um número e dividir por 100, porque 1% é uma parte de 100. Então, é só eu dividir um número em 100 partes e pegar uma. Professor, mas se você quisesse 7% de 200? Eu dividiria o 200 por 100, acharia 1%. Dá 2. 7% é 7 vezes 1%. Era só fazer 7 vezes 2. 14. 14 reais. Então, com essas dicas que eu dei, você resolve para mim essa atividade 1 todinha, sozinho, e me envia. Tá certo? Então, tá aí. Anota as minhas dicas. Se precisar assistir a videoaula mais de uma vez, assista. E vamos correr aqui com a página. Tá bom? Então, eu deixei a primeira linha aí feita de exemplo. Então, A, B, C e D, tudinho para vocês fazerem. Chegou no item 2, eu vou precisar apagar aqui, tá? Chegou no item 2, eu vou precisar calcular 50% de 200. Bom, todo mundo sabe que o inteiro é 100%. Todo mundo sabe disso, né? Um inteiro, 100%. Metade do meu inteiro, 50%, não é isso? Então, todo mundo sabe que para calcular 50% é só achar a metade do número. Então, vou anotando essas dicas aqui do lado, tá bom? Então, na A, eu vou precisar achar 50% de um número. O que é 50%? É a metade do número. Basta dividir por 2. E 25%? É a metade de 50%. Você divide por 2, acha 50%. Depois divide por 2 de novo, acha 25%. E 75%? Ó, 400 reais. Como é que você pode achar 75%? Primeiro, acha a metade dele, 50%. Quanto que é 50% de 400 reais? É 200. Quanto é 25%, então? 25% é a metade de 50%.
Então, vai ser a metade de 200. Vai dar 100. Mas ele quer 75%, professora. Você pode triplicar 25%. 75% não é o triplo de 25%? Então, você pode triplicar aqui, ó. Quanto que é o triplo de 100? 300. Ó, já achou. Ou tem aluno que enxerga assim, 75% é a soma de 50% com 25%, dá 75%. Então, eu somo 200 com 100, dá 300. Então, eu estou te ensinando caminhos alternativos para calcular a porcentagem. Lembrando que tem aquele caminho tradicional, que a gente estuda desde o 6º ano. Que caminho é esse, professor? Eu não me lembro. É aquele caminho longozinho, ó. Como que eu calculo 75% de 400? Quem preferir o caminho longo não tem problema, tá? Ele é eficiente. Você vem e faz 75%, transforma em fração. O que é o D na matemática? É multiplicação vezes 400. Olha lá. Como é que multiplica fração, professora? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 400 está sem denominador, põe 1. Então, você pode fazer 70... Deixa eu tirar essa barrinha daqui que está me atrapalhando. Você pode fazer 75 vezes 400, ver quanto dá. E 100 vezes 1, ver quanto dá. Aí vai cortar os zerinhos e você vai descobrir. Aqui, gente, dava até para cortar zero aqui de cara, ó. 2 zeros do 400 com 2 zeros do 100. Só pode cortar zero quando é multiplicação, tá bom? Aí fica mais fácil, ó. 75 vezes 4, 300. E 1 vezes 1, 1. O que é 300 sobre 1? 300. Então, lembrando que eu estou ensinando estratégias, mas tem esse caminho infalível, que vocês estudam desde o 6º ano. Inclusive, na semana passada, naquela atividade que vocês fizeram para mim, naquela avaliação, tinha exercício de porcentagem, né? Tinha exercício de desconto. E vocês, já teve muita gente que já entregou esse modo, já usou esse modo. Então, se você preferir, você pode continuar usando, tá bom? Olha, B, o que você observou nos resultados dos cálculos? É a sua observação. Você vai olhar e vai dizer o que você observou para mim. Sua resposta pessoal, tá? Então, esse exercício item 2 é com você, tá bom? Atividade dessa semana. E o item 3 também. Deixa eu explicar só, vou fazer uma linha de exemplo. Já tem até aqui uma linha inteira feita, tá bom? Eu vou fazer mais uma linha aqui que não esteja feita. Eu vou aproveitar que eu falei de 75% agora há pouco, ó. Eu vou fazer essa linha aqui. Forma decimal. Então deixa eu explicar para vocês. Existe uma relação entre fração, decimal e porcentagem. Toda porcentagem vira fração, toda fração vira decimal, todo decimal vira porcentagem, toda porcentagem vira fração, um vira o outro. E essa tabela vai mostrar isso. Então, olha lá o decimal. 75 centésimos, 2 casas depois da vírgula, centésimo. Como é que fica na forma fracionária? 75 centésimos. Professora, dá para simplificar? Pode, pode. Aqui dá para simplificar por 25. 75 por 25 dá 3 e 100 por 25 dá 4. Então, simplificado daria 3/4, tá bom? Percentual, 75 centésimos, 75%. Tá aí? E, por fim, linguagem natural. Como que escreve este número? 75 centésimos. Eu vou digitar aqui, tá, gente? Vai ficar meio bagunçadinho. 75, centésimos. A linguagem natural é como você lê esse número. Que bagunça! Oh, delícia! Peraí, calma, eu vou tentar consertar.
Ó. Você vai fazer tudo direitinho aí, tá? Você não vai fazer bagunça igual aqui, não. Então, você vai escrever pequenininho, 75 centésimos, em fração, se der para simplificar, simplifica, e em porcentagem, ok? Então, tá aí, item 3 para vocês fazerem. Estou fazendo exemplos. Bom, chegamos numa parte agora, que eu vou fazer uma pausa para explicar. Investigando razões no Tangram, tá? O que é o Tangram? Então, agora eu vou voltar lá no meu slide, onde eu já estava explicando para vocês. Ó. O Tangram, ele é um quebra-cabeça chinês, tá? Tem várias lendas contando a história dele, quem se interessar depois pode procurar. Ele é um quebra-cabeça composto de 7 peças. Deixa eu escrever aqui. Ai, por que eu saí daqui, gente? Espera aí que eu apertei errado. Ele é um quebra-cabeça eu vou enriquecer aqui as informações, tá? Ele tem 7 peças, sendo 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Vou mostrar isso para vocês aqui. Como assim, professora? Vou mostrar. Deixa eu pôr para cá. Ó, olha só. Então, eu tenho aqui, bem grandão, 2 triângulos, um rosa e um roxo, idênticos, que eu chamo de TG. O que é TG? Triângulo grande. Os dois são idênticos um ao outro. Mesmo tamanho. Eu tenho um triângulozinho rosa e um triângulozinho verde, que eu chamo de TP. São os 2 triângulos pequenos. De azul, um triângulo médio, um PM, só tem um triângulo médio. De laranja, um quadrado. E esse de amarelo é um paralelogramo. Bom, por que nós estamos falando de Tangram de repente? Porque a gente pode explorar o conceito de frações dentro do Tangram. Notem, vamos olhar o triângulo grande primeiro. Deixa eu fazer aqui, ó. Vocês estão vendo que as peças do Tangram juntas formam um quadrado, né? Então, eu vou fazer um quadrado aqui para explicar melhor para vocês, ó. Então, eu tenho um quadrado aqui. Espero que esteja quadradinho. Se eu dividi-lo ao meio, traçando uma diagonal dele, ó, e dividi-lo ao meio de novo, traçando a segunda diagonal dele, porque todo quadrado tem 2 diagonais. Vocês concordam comigo que eu vou ter aqui na minha figura 4 triângulos grandes, ó, TG, TG, TG e TG, ó. Então, aqui, ó, no meu desenho, depois eu apago essa bagunça. Ó, aqui desse lado é um triângulo grande e aqui desse lado é outro triângulo grande. Então, com 4 triângulos grandes, eu formo o meu quadradão, o meu Tangram. Então, eu posso dizer que o triângulo grande, que bagunça, ele é 1/4 do Tangram. Então, um triângulo grande desse é 1/4 do Tangram. Eu preciso de 4 dele para dar o Tangram. O que é o Tangram? O quadradão? Então, deixa eu apagar a minha bagunça aqui. Ó, essa parte só. Todo mundo enxergou? Que se eu dividir o Tangram em 4 partes iguais, são 4 triângulos grandes. Então, cada triângulo grande é 1/4 do Tangram. Guarda isso, eu vou anotar aqui, ó. Triângulo grande é 1/4 do Tangram. Depois nós vamos precisar dessa informação no caderninho Aprender Sempre lá. Agora eu vou continuar a minha explicação. Só que o Tangram surgiu assim, ó. Eles traçaram uma diagonal, depois eles acharam o ponto do meio aqui, o ponto do meio aqui desse lado. O que é o ponto do meio? O ponto médio, tá?
O ponto que divide o lado ao meio. Ó, eles acharam... Opa, não tá saindo nada. Eles acharam o ponto médio desse lado e o ponto médio desse lado. Ó. E aí, eles ligaram esses dois pontos médios. Ó, surgiu um novo segmento aqui, ó. Aqui. Aí eles vieram traçar a segunda diagonal do quadrado. Só que em vez de ir com ela até o fim, eles pararam aqui, ó. Tô tentando, não sei se eu estou tendo muito sucesso, não, mas eu tô tentando desenhar o tangram aqui mais ou menos para vocês, tá? Aí, gente, olha só. Continuando, vou terminar o meu tangram, tá? Aí eles vieram, pegaram esse segmento aqui, acharam o ponto médio dele e traçaram uma linha aqui, que tá torta a minha. Eu vou tentar arrumar. Minha linha ficou torta. Tô tentando arrumar para ficar certinho, ó. Ah lá o paralelogramo. E, professor, o seu tá ficando diferente. Tá, mas vocês vão ver que são as mesmas peças, tá bom? E para terminar, tá vendo esse segmentinho aqui, ó? Eles pegaram o ponto médio, o ponto do meio e traçaram aqui outro segmento. Surgiu o quadrado. Tá ali. Então, eu fiz o desenho do tangram. É igualzinho esse aqui, só que as peças estão fora de ordem. Aí, gente, eu quero que vocês percebam o seguinte. O triângulo médio surgiu como? O triângulo médio, ele é a metade do triângulo grande. Eu tenho um tangram aqui na minha bolsa, eu vou mostrar para vocês, só um minutinho. Ó. Tá vendo como é que é bom a gente estar sempre preparada? Ó, eu tenho um tangram aqui, ó. Eu tenho, ó, os dois triângulos grandes, o triângulo médio, dois triângulos pequenos, o quadrado e o paralelogramo. Então, eu tenho um tangram completo. Aí, eu vou pegar o triângulo grande, para vocês verem, e o médio, e vou colocar aqui, ó, vou encaixar para vocês enxergarem, ó. Ó, o que acontece, ó? O triângulo médio, ele é metade do grande. Ele é a metade do grande. Então, vamos pensar aqui comigo? Se eu precisava de 4 triângulos grandes para fazer o tangram, do médio, cada médio, eu não preciso de 2 médios para poder dar um grande, então eu vou precisar do dobro de triângulos médios. Eu vou precisar de quantos triângulos médios? De 8. Então, cada triângulo médio é 1/8 do meu tangram. Eu vou escrever aqui. Mas como, professora? De onde você tirou isso? De onde eu tirei? Vou rabiscar aqui meu desenho. Se eu dividir o meu triângulo grande ao meio, quem que eu encontro? O triângulo médio. Ó. 2 triângulos médios dá um grande. Então, se eu precisava de 4 triângulos grandes, e cada grande são 2 médios, eu vou precisar do dobro. Eu preciso de 8. Então, são 8 triângulos médios para fazer um tangram todo. Cada triângulo médio é 1/8 do tangram. E agora vamos para o pequeno. Gente, o pequeno, ele é a metade do médio. Ó, se eu pegar 2 triângulos, eu tenho 2 pequenos aqui, né? Se eu pegar 2 triângulos pequenos, eu tenho um médio, ó, igualzinho. Tá vendo? Nossa, então peraí. Se eu precisei de 8 do pequeno, 8 do médio, e cada médio é 2 pequenos, quantos pequenos eu vou ter que ter? 16. Eu preciso de 8 do médio. Cada médio são 2 pequenos. Então, quantos pequenos? 16. Cada triângulo pequeno é 1/16 do triângulo grande. Falei besteira. É 1/16 do tangram, tá bom? Eu preciso de 16. As frações no tangram. Quem imaginava? E o quadrado, professora? Gente, o quadrado, se eu dividir ele ao meio, ó, eles são 2 triângulos pequenos. Ah, professora, mas você falou que quando junta 2 triângulos pequenos, dá um triângulo médio. Sim, ó, quando eu junto 2 pequenos, dá um triângulo médio.
Quando eu junto dois pequenos, dá um quadrado. Quando eu junto dois pequenos, dá o paralelogramo que tem aí amarelo, ó. Se eu pegar o paralelogramo e dividir ao meio, são dois triângulos pequenos. Conclusão, todo tangram se resume em triângulos. Dá para pegar esse tangram todo e transformar tudinho em triângulo pequeno, como se o triângulo pequeno fosse a unidade básica. O triângulo grande, ó, tô bagunçando tudo aqui, tá? O triângulo grande, se eu divido ele aqui, ele gera 4 triângulos pequenos. O outro grande gera 4, já são 8. O paralelogramo gera 2, já dá 10. Mais os dois triângulos pequenos, que tem 2 aqui, né? Tem 2, já dá 12. Mais o quadrado, que são 2 triângulos pequenos, dá 14. Mais o triângulo médio, que são mais 2 triângulos pequenos, dá 16 ao todo. E ó que bagunça que eu fiz. Ou seja, o meu tangram todo resume-se a 16 pecinhas dessa. É a unidade de medida. Se eu junto 2 dessas, dá o paralelogramo amarelo, dá o quadrado, dá o triângulo médio. Opa, dá o triângulo médio. Mas e o triângulo grande? Eu precisaria de 4 dessas, mas eu não tenho 4 dessas. Dá para fazer assim, ó. Eu pego um médio, que são 2 do pequeno, e junto com 2 pequenos, ó, aí dá o grande. Tá certo? Nossa, que confusão, professor. Não é confuso, gente. É porque eu tenho que explicar de forma acelerada, porque eu não posso, porque minha videoaula fica muito longa, tá bom? Então, eu fiz uma explicação aqui basiquinha, transformando todinho o tangram em fração. Vocês vão ver que no caderninho Aprender Sempre, ele fala em razão. Por que razão? Razão é a divisão entre 2 números ou 2 grandezas. Então, quando eu digo para vocês que o triângulo grande é 1/4 do tangram, isso é uma razão. É a razão entre o 1 e o 4. Toda razão pode ser escrita na forma fracionária. 1/4 é a razão entre 1 e 4. É 1 dividido por 4. Dá até para virar decimal. 1 dividido por 4 dá 0,25. Nossa, dá para virar porcentagem. É 25%. Ó, como a gente... Dona Cintia inventa tudo, ó. Então, o triângulo grande, ele é 25% do tangram. Ó, que chique, tá vendo? Então, agora, deixa eu voltar lá no caderninho Aprender Sempre, para vocês verem o exercício que tem lá. Então, tá aqui, ó. Ele ensinou como é que constrói o tangram passo a passo, igual eu fiz. Só que aí tá organizadinho. E aí, gente, agora vamos preencher aqui, ó. Porque a gente já sabe. Eu quis fazer aquela explicação para ajudar vocês. Olha lá. Qual é a fração que representa em relação ao todo o triângulo grande? O que o triângulo grande representa do tangram todo? Quantos dele eu precisei para fazer o quadradão, tangram? Precisei de 4. Então, ele representa 1/4. Só completar aí. E o triângulo médio? Tava lá no slide, hein? Se eu preciso de 4 do grande e cada grande é 2 médios, dobra. Preciso de 8. Então, cada triângulo médio é 1/8. E o triângulo pequeno? O triângulo pequeno, lembra de quantos eu falei? Se eu preciso de 8 médios, cada médio é 2 pequenos, eu vou precisar do dobro, 16. Então, cada triângulo pequeno é 1/16 do tangram. E o quadrado? O que eu falei do quadrado aquela hora? O quadrado, ele é equivalente ao triângulo médio. Por quê? Porque 2 triângulos pequenos viram um triângulo médio. 2 triângulos pequenos viram um quadrado. Então, a fração do quadrado é igual ao do triângulo médio, 1/8. E o paralelogramo? O paralelogramo também. 2 triângulos pequenos viram um paralelogramo, viram um quadrado, viram um triângulo médio. Então, é a mesma fração, é 1/8. Então, eu fiz questão de fazer essa explicação sobre o tangram
Todo mundo preste atenção, aproveita a minha explicação. Se quiser aprofundar, é só pesquisar no Google, frações no Tangram, que você acha um monte de professor explicando, se a minha explicação não for o suficiente. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa de Tangram aqui. Vou ter que apagar aqui tudo. Tem, tá falando mais de Tangram. Ó. Observe o Tangram. Tá lá. Tá meio tortinha a linha dele, hein? Tá vendo? Não foi só eu que fiz a linha meio tortinha, não. A daqui também tá, hein? Tá vendo? Ó. Observe o Tangram, observamos. Quiser pôr aí TG, TG, TM, TP, TP, Q de quadrado e P de paralelogramo. Usem régua para verificar as medidas do lado do quadrado que formou as 7 peças do Tangram. E escreva a razão entre eles. Peraí, usem régua para verificar as medidas dos lados do quadrado que formou as 7 peças do Tangram e escreva a razão entre eles. Não entendi ainda, gente. Pegar a régua e verificar as medidas dos lados do quadrado que formou as 7 peças. Ué, é só medir essa... Ah, então é só pegar aqui o caderninho, ó. É que eu não vou medir aqui no meu computador. Pega o caderninho e vamos medir o lado do quadrado do Tangram. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Tem uma régua aqui, ó. Tá? Minha régua tá quebrada, mas dá para medir. Ó. 12 centímetros. Mede aí, por favor, para você confirmar. Então, aqui é um quadrado de lado 12 centímetros. Até aqui eu entendi. Eu não estou entendendo a razão que ele quer. E use régua para verificar as medidas dos lados do quadrado que formou as 7 peças do Tangram. E em seguida escreva a razão entre eles. Portanto, a razão... Bom, o que eu entendi é que ele mandou medir os lados do quadrado. O quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, todos os lados vai dar 12. Aí ele quer a razão entre essas medidas. Tá? 12 por 12. O que eu falei para vocês? Que razão é a divisão entre dois números e duas grandezas, ou duas grandezas. Como ele mandou a gente achar a razão entre as medidas dos lados, ficou 12 dividido por 12. Vai dar 1. Achei meio estranho ele mandar fazer isso, mas tudo bem. Portanto, o que é a razão? Ah lá, vamos colocar. O que é a razão? Vamos por aí. Razão é a divisão entre dois números. Você escreve aí direitinho, viu? Entre dois números ou duas grandezas. Eu vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem a história da razão, ó. A razão entre o dia de hoje e o mês em que nós estamos. Então tá, vamos aqui. Vou rabiscar aqui do lado, hein? A razão, ó a ordem que eu falei. A razão entre o dia de hoje e o mês em que nós estamos. Hoje é dia 16. E o mês em que nós estamos é o mês 6. Então, o que seria a razão? 16 sextos. 16 dividido por 6. Aqui dá para simplificar por 2. Colocou em forma de fração, dá para simplificar. Dá 8 terços. Ah, professora, divide aí, divido. Se eu dividir 8 por 3, vai dar uma divisão não exata, vai dar uma dízima. Vai dar 2,6666. É isso. Toda vez que ele pedir para você achar a razão entre dois números, duas grandezas, você vai dividir um número pelo outro. A razão entre a idade do Eliabe e a idade da Marinara. E agora eu não sei a idade deles. Vamos supor que os dois tenham 12 anos. Então, vai ser 12 do Eliabe dividido por 12 da Marinara. Vai dar 1. Ah, o Eliabe já tem 13 e a Marinara tem 12. 13 dividido por 12. Vai dar 1, alguma coisa. Ah, não, o Eliabe tem 12 e a Marinara tem 13.
12 dividido por 13, vai dar 0, alguma coisa. Então, toda vez que ele quiser a razão, é isso. Você tem que olhar. Deixa eu pensar aqui um outro exemplo. A razão entre a minha idade e o ano em que nós estamos. Aí o aluno vem assim, 2020 é o ano em que nós estamos. E a idade da professora? A professora tem 40. Tá aqui. Tá errado. Eu falei a razão entre a minha idade e o ano que nós estamos. Então, é a minha idade e o ano que nós estamos. Tá vendo? Tem que ver a ordem que a gente fala a razão. Vai dar para cortar o zerinho do 40 com o zerinho do 2020. Ainda vai dar para dividir por 2 ainda, ó. Dá para simplificar, né? Dividindo por 2 a minha bagunça. 4 dividido por 2, 2. E 202 dividido por 2, 101. Tá aí. Dá a razão na forma fracionária. Na forma decimal, aí tem que dividir 2 por 101. Vai dar 0,0 alguma coisa, porque vai dar quebrado. Tá bom? Então, vou limpar a minha bagunça aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de Tangram. Ou não. Não, acabou. Aí, gente, ó, vem essa parte agora que tá dentro das atividades. Deixa eu mostrar para vocês lá. Deixa eu só terminar o meu slide para vocês verem como é que vocês vão fazer. Então, já expliquei as frações no Tangram. E aí vem a parte final. Ó, semana de 15 a 19 de junho de 2020. Resolver as atividades do caderno Aprender Sempre, das páginas 6 a 12. Pode ver que um monte eu já fiz junto com vocês, já dei dica. Então, é das 6 a 12. Faz no caderno do aluno, os cálculos, tem espaço aqui, dá para fazer. Fotografa página por página, foto nítida. Tem gente que fotografa e manda um borrão, eu não enxergo nada. E enviar para o WhatsApp da professora. Tá? Essa atividade dessa semana, até sexta-feira. Caderno Aprender Sempre, das páginas 6 e 12. Aí agora eu vou só terminar de explicar para vocês aqui o restante para encerrar a videoaula, tá bom? Ó, então atualmente, ó, eu tô na página... Que página é essa? 10? Tô na página 10, é até a página 12. A culinária e as proporções. O que é proporção? Deixa eu explicar, então. Uma aula nossa, antes da pandemia, durava 45 minutos, correto? Uma aula, 45 minutos. Esse ano mudou, eram 50, né? Uma aula, 45 minutos. E 2 aulas? Bom, se a quantidade de aula dobra, o tempo dobra junto. Então, se uma aula é 45, 2 aulas é o dobro, 90. Proporcionalidade. Um corretivo desse custa R$7. Faz de conta, tô inventando. E 3 corretivos desse? Se um custa 7, 3 vai custar o triplo. 3 vezes 7, 21. Proporcionalidade. O que é isso, proporcionalidade? Quando a quantidade de corretivo triplica, o preço triplica junto. Vamos ver um outro exemplo. Por 2 canetas dessa, eu paguei R$6. E por 4 canetas dessa? Se por 2 eu paguei R$4, quanto que eu falei, gente? 6, né? Se por 2 eu paguei R$6, por 4 é o dobro da quantidade, é o dobro do preço. Vai ser 12. Também podia fazer assim. Se 2 é 6, 1 é 3. 1 é 3, 4 é 12. Então, isso é proporcionalidade.
O que é proporcionalidade? É quando duas grandezas variam juntas. Uma dobra, a outra dobra. Uma divide por 2, a outra divide por 2. Uma triplica, a outra triplica junto. Isso se chama proporcionalidade direta. E a gente usa isso demais em receitas. Para agilizar a minha explicação, ajude o confeiteiro Samuel a decidir a quantidade de ingredientes necessários para fazer um bolo. Para fazer um bolo render 3 fatias a mais que o habitual. Quer que renda mais, 3 fatias a mais. Ele costuma fazer um bolo para servir 6 pessoas e pretende, com a nova receita, servir 9. Ah, por isso ele quer 3 fatias a mais. Um bolo dele rende 6 fatias, ele serve 6 pessoas. Ele quer que o bolo dele renda 9 fatias para ele servir 9 pessoas. Aí sempre tem um malandrinho que fala assim: diminui o tamanho da fatia, mantém o tamanho do bolo e diminui o tamanho da fatia. Não, o Samuel quer manter o tamanho da fatia. Então ele vai ter que aumentar o tamanho do bolo. Com isso, ele tem que aumentar os ingredientes. E nós vamos ajudar o Samuel a fazer essas contas. Então, nós vamos ter que ver, olha lá, ó. Ele costuma fazer um bolo para servir 6 pessoas e pretende, com a nova receita, servir 9, mantendo a proporção da receita, tá bom? Caso essa proporção seja mantida, escreva no quadro a seguir a quantidade de cada ingrediente para a produção do bolo maior. Então tá. Ele usa 2 ovos para servir 6 pessoas o bolo. E para 9, posso falar que é o dobro? 9 é o dobro de 6? Não é. 9 não é o dobro de 6. Não é só dobrar os ingredientes. Se eu dobrar os ingredientes, eu dobro o rendimento. Eu vou ter uma receita para 12 pessoas e não é o que eu quero. Eu quero uma receita para 9. Então, eu vou dar uma sugestão que eu pensei aqui, ó. Como 9 não é o dobro de 6, eu vou fazer primeiro meia receita. Como assim meia receita? Eu vou fazer aqui do lado. Meia receita, em vez de render para 6 pessoas, vai render para 3 pessoas. Tudo bem? Então, para 3 pessoas, em vez de 2 ovos, eu uso a metade, um ovo só. Em vez de 2 colheres de manteiga, 1 colher de manteiga. Em vez de 2 xícaras de trigo, 1 xícara. Em vez de 1 xícara de açúcar, meia xícara de açúcar. Em vez de 1 colher de fermento, meia colher de fermento. E em vez de 1 xícara de leite, meia xícara de leite. Tá aqui, meia receita para 3 pessoas. Agora, 9 pessoas é o triplo de 3 pessoas. Não é? Nossa, então se 9 pessoas é o triplo de 3 pessoas, triplica os ingredientes. É isso. Então agora eu triplico. Em vez de 1 ovo, triplico. 3 ovos. Vocês vão preencher tudo bonitinho, tá? Em vez de 1 colher de manteiga, triplica. 3 colheres. Em vez de 1 xícara de trigo, triplica. 3 xícaras de trigo. Em vez de meia xícara de açúcar, triplica. Quanto que é o triplo de meio? 3 metades. 3 metades de xícara. 2 metades dá 1 xícara. Mais meia metade, 1 xícara e meia. Então, 3 metades de xícara, ou você põe assim, ó, 3 metades é 3 meios. Você pode pôr assim, mas na receita nunca vem assim, ó. O que são 3 metades? 3 metades de pães. Você pega 2 metades e dá 1 pão, ainda sobra a outra metade, 1,5. Então, aqui vai dar 1 xícara e meia de açúcar. O triplo de meio, de novo, 1 xícara e meia de fermento. 1 xícara de fermento, capaz. 1 colher e meia de fermento. E 1 xícara e meia de leite. Então, bem rapidinho, tá? Vocês vão completar de forma completa. Vão criar essa coluna extra aqui. Qual foi a estratégia que eu adotei? Eu achei meia receita, serve 3 pessoas. E tripliquei, porque aí serve 9. Tá bom? Então, tá. Tem outras estratégias? Sim, tem sim.
Eu é que quis fazer essa, mas tem outros, tá bom? Peraí. Aí agora ele vem nas reflexões aqui. Ele vem falando de proporção. Ó, vou agilizar. 2 ovos está para 6 pessoas, verdade? Na receita que tinha 2 ovos, rendia para 6 pessoas. E na receita que tem 3 ovos, que eu calculei, serve 9 pessoas. Isso é verdade? Aí eu vou te contar uma coisa. Formou uma proporção. O que é proporção? É uma igualdade de frações. 2 ovos está para 6 pessoas, assim como 3 ovos está para 9 pessoas. É uma igualdade de frações. Se eu multiplicar em cruz aqui, vocês vão ver o que acontece. 2 vezes 9, 18. E 3 vezes 6, 18. Toda proporção tem essa propriedade fundamental. Quando eu multiplico em cruz, o resultado dá igual. Voltando lá no exemplo da aula. Uma aula está para 45 minutos, assim como 2 aulas estão para 90 minutos. Lembra? Vê como é uma proporção. Multiplique em cruz para vocês verem. 1 vezes 90, 90. E 2 vezes 45, 90. Então, toda relação de proporcionalidade vai ter essa propriedade fundamental das proporções. 1 metro está para 100 centímetros. Assim como 4 metros, quadruplicou a quantidade de metro, quadruplica o centímetro. Está para 400 centímetros. Olha lá a proporção. Olha como é que é uma igualdade de fração. Quadruplicou o numerador, quadruplicou o denominador. Lembra, Marinara, que eu brincava com você que a fração é ciumenta? Marinara e Maiara, tudo que faz para uma faz para outra? Tudo que faz para o numerador, faz para o denominador. Frações equivalentes. Multiplica em cruz para vocês verem. 1 vezes 400, 400. 4 vezes 100, 400. Tá aí, tá? Então, fiquem atentos, anotem tudo aí para vocês poderem responder, tá? Eu tô tentando ir rápido aqui para acelerar. E, deixa eu ver, página 11. Ah, gente, aí vai começar a falar de proporcionalidade em situações problemas. Aqui tem a análise de uma, deixa eu ver, de um consumo doméstico de água. Então, vocês vão olhar aqui tudo direitinho. A água desperdiçada é proporcional ao tempo de uso. Quanto mais a gente usa água, deixa eu explicar o que eu estou pensando. Quanto mais você deixa uma torneira aberta, mais água você desperdiça, não é assim? Mais você gasta. É tudo proporcional. Então, por exemplo, se uma torneira pingando lá durante um dia, uma torneira com vazamento, se ela gastou em um dia, ela desperdiçou em um dia 15 litros de água, se essa mesma torneira continuar vazando na mesma vazão em 2 dias, ela vai desperdiçar 30 litros de água. Você vai gastar o dobro da água desperdiçada, tá? Então, esse exercício, atividade 4, sobre proporcionalidade, você vai ler, tá? Vai ver aqui. Deixa eu ver se vai dar para fazer esse gráfico aqui. A partir da tabela, elaborem um gráfico de barras que represente o consumo diário de água por pessoa. Ah, tá. Vamos olhar aqui então. Tem que olhar aqui em cima, gente, ó. Consumo doméstico de água por atividade. Descarga no banheiro. WC é o símbolo de banheiro. Gasta de 10 a 16 litros de água por dia na descarga no banheiro. 1 minuto de chuveiro ligado, 15 litros de água. 1 minuto, hein? Um tanque com água, 150 litros. Uma lavagem de mãos, de 3 a 5 litros. É muito, né? Para lavar uma mão.
Uma lavagem com máquina de lavar, 150 litros de água. Uma lavagem com lava-louça, de 20 a 25 litros de água. Aqui eu acho que é mais econômico do que a gente lavando a louça manualmente, a gente gasta mais. Escovar os dentes com água corrente, quando você está escovando a torneira ligada lá, aberta, 11 litros de água. Lavagem de automóvel com mangueira, 100 litros de água. Então tá falando aí quanto que gasta de água. Essas informações foram concedidas pelo Ministério do Meio Ambiente para incentivar o consumo consciente de água, evitando assim o desperdício. A partir da tabela, elaborem um gráfico de barras que represente o consumo diário de água por pessoa da dupla. Gente, mas não tem informação. Da onde que nós vamos achar o consumo diário por pessoa aqui? Não estou achando a informação do consumo diário por pessoa aqui. Acesse em 27 de fevereiro de 2020, no dia do meu aniversário. Ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar aqui no link para ver se aparece alguma coisa aqui no link. Só um minutinho. Ó, que chique, gente, ó. Clica no link e vem vendo as informações aqui. Será que aqui tem quanto uma pessoa consome de água por dia? Deixa eu ver se tem aqui no link. Só um minutinho. Pode ser que tenha aqui, é que eu tenho que ter paciência de ler e achar. Tomara que esteja aparecendo aí para vocês, viu? Pode ser que tenha aqui a informação de quanto uma pessoa gasta por dia. Vamos fazer assim, para eu não gastar tempo. Eu não sei se aqui tem ou não. Eu vou procurar aqui no meu celular, tá? A média de consumo de água por dia. Rapidinho, ó. Vamos procurar aqui. Vamos lá pedir socorro no Google. Só um minutinho. Ó, os imprevistos, né? Os imprevistos acontecem. Consumo de água diário de uma pessoa. É uma média, 110 viu? litros. De acordo com Sabesp, de acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês, cerca de 110 litros de água por dia para atender às necessidades de consumo. Tá bom, muito obrigada. Então, aqui, né, de acordo com a pesquisa que eu fiz, tá falando que uma pessoa gasta em média, lógico que é uma média, isso varia de pessoa para pessoa. Deixa eu achar, gente, agora onde que tá o negócio que eu tava mostrando para vocês. Peraí. Uma pessoa gasta em média 110 litros por dia. Só um minutinho, que agora sumiu. Oh, Deus. Sumiu o que eu estava usando. Peraí. Aprender sempre. Aprender sempre. 7º ano, ó. Tá aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu sair e voltar só para garantir que está aparecendo. Ó. Deixa eu voltar lá na página que eu estava. Então, vamos lembrar. Então, de acordo com a minha pesquisa, uma pessoa consome em média, gasta em média por dia, 110 litros de água, tá? Tomando banho, dando descarga, cozinhando, lavando as mãos, lavando o rosto, com a roupa que ela usa por dia, que vai ter que ser lavada. Então, elaborem um gráfico com o consumo diário de água por pessoa. Gente, esse gráfico aqui não vai ter como. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A gente tinha que ter aqui assim, ó, a não ser que a gente adapte ele. Quer ver? Aí vai. Vamos fazer assim? Vou adaptar esse gráfico, tá bom? Só pra gente não deixar de fazer. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Ó, então aqui nesse eixo horizontal é o número de pessoas. Vocês vão escrever aí bonitinho, tá bom? Deixa eu digitar aqui, ó.
Tá acabando que eu tô gastando mais tempo do que eu queria. Pessoas. Oh, meu Deus do céu, pessoas. E aqui, nesse eixo vertical, vai ser o consumo em litros, tá bom? Só que aí nós vamos adaptar. Então, aqui eu tenho 0 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, beleza. Agora aqui, detalhe, consumo diário em litros por dia, tá bom? Aí agora a gente vem, vamos adaptar. Aqui, onde tem 1, nós vamos por 110 litros. Onde tem 2, 220 litros. Por quê? Porque uma pessoa em um dia é 110 litros. Você vai fazer um pontinho aí bonitinho. 2 pessoas seria o dobro, 220 litros. Faz um pontinho bonitinho, tá bom? Não esse porrão que eu tô fazendo. 3 pessoas, o triplo, 330 litros. Ó. 3 pessoas, 330 litros. 4 pessoas, o quádruplo. Quádruplo de 110, 440. Então, façam o que eu vou falar. Vocês terminam de completar 550, 660, 770, 880, 990, tá bom? E aí vocês vão marcando os pares de ponto. 4 pessoas, 440, 5 pessoas, 550 e 0 pessoas. 0 pessoas, 0. 0 pessoas não gasta nada. Aí depois que vocês marcarem todos os pontinhos, olha o que vai surgir aqui no gráfico. Uma reta. Uma reta mostrando a proporcionalidade. Quando dobra o número de pessoas, dobra o consumo de água. Triplica o número de pessoas, triplica o consumo de água. Então, vocês vão completar tudo para mim, tá? Vão tirar foto, vão me mandar, tá certo? Então, vou apagar aqui. Aí, depois tem uma perguntinha para vocês analisarem. E última página. Mais exercício aqui sobre consumo de água, tá? Aí vocês irão ler e irão fazer para mim, ó. Acaba aqui. Acaba aqui, ó. Termina na página 12, tá? Esse eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos, senão tudo eu fico dando dica, aí você não tem o trabalho não tem o desafio de tentar fazer nada sozinho, tá certo? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Eu já gastei mais tempo do que eu deveria, né? Então, voltando lá, essa semana eu aguardo até sexta-feira as atividades da página 6 até a página 12. Eu dei várias dicas aí, espero que eu tenha ajudado vocês. E eu estou muito preocupada, porque eu estou tendo um retorno muito pequeno das atividades por parte do 7º ano. Eu tenho muito pouco aluno. Às vezes eu tenho aluno que mandou uma atividade, mesmo eu já dei 6 atividades, né? Então, eu preciso que vocês façam esse retorno, porque senão vocês vão ser prejudicados. Quando a gente voltar nas aulas presenciais, não pensa que você vai ficar livre, não. Você vai ter que apresentar tudo. Vai acumular para você. Então, é preferível você estar fazendo aí na sua casa, me mandando semanalmente, não deixando acumular, para você poder ir aprendendo e sendo avaliado e estar com o seu ano letivo aí chique, aprendendo mesmo, né? Durante todo esse transtorno, né? Que a gente está vivendo agora no momento, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até mais.